Hoje a gente vai falar de um tema de certa forma técnico, mas que impacta diretamente o nosso diagnóstico no dia a dia: o monitor que usamos para laudar mamografia. E para descomplicar isso, eu convidei Rosângela Reck Jacubiac, física médica, membro da Comissão Nacional de Mamografia, para traduzir o que realmente importa na prática. E já vou começar trazendo uma pergunta aqui, de certa forma ampla, né? Mas que a gente vai esmiuçar ao longo dessa nossa conversa. Rosângela, por que o monitor é tão crítico na mamografia? Olá, Aline. Então, na verdade, o monitor ele é crítico em todas as modalidades de imagem, mas na mamografia nós temos ainda a peculiaridade de estarmos trabalhando com lesões muito pequenas ou que têm o contraste muito próximo entre elas. Então, os monitores de mamografia, eles acabam trazendo para a gente uma necessidade maior de tanto especificação técnica como de controle de qualidade. Excelente, Rosângela. E uma pergunta aqui que muitos radiologistas fazem, né? A gente pode usar qualquer monitor de alta resolução para laudar mamografia? Em resumo, qualquer monitor que esteja disponível numa clínica de imagem é adequado para a gente laudar mamografia? Não, Aline, não é. Na verdade, muitas vezes as pessoas tentam fazer essas adaptações, a gente sabe, porque o custo dos monitores é muito alto. Mas o que eu costumo dizer, inclusive quando eu converso com os representantes dos fabricantes, é que, na verdade, eles denominaram incorretamente esta ferramenta, porque ele não é um monitor. Porque se nós falamos em monitor, a gente pensa nas diversas marcas que nós temos no mercado, né? E, na verdade, ele é uma estação de laudo. Antigamente, não sei se você se lembra, que cada equipamento tinha a sua workstation associada. E essa workstation trazia características específicas, tanto de hardware como de software. E, na verdade, os chamados monitores hoje, eles não são exatamente iguais às workstations, mas toda vez que nós temos uma workstation associada a um mamógrafo, ele é sempre de 5 megapixels. Então, veja que nós já estamos com tudo fechado ali. Nunca ninguém questiona por que, que deve ser de 5 megapixels. Por quê? Porque esta é a especificação em toda a nossa literatura técnica que define os padrões, tanto de resolução espacial, resolução de contraste e processos de calibração. Se nós formos trabalhar com monitores comuns, nós não teremos todas as especificações atendidas. Vamos falar de um exemplo que muitas pessoas perguntam: eu posso comprar o monitor 4K? 4K quer dizer tamanho de matriz. Tamanho de matriz define tamanho de pixel. E tamanho de pixel só define para mim o tamanho do menor elemento que eu vou poder ver na minha mamografia. E, dadas as especificações, dificilmente nós teremos um pixel tão pequeno quanto necessário para ver aquelas lesões que precisam ser vistas na mamografia. É claro que se a paciente tem uma lesão que é muito menor do que um monitor de 5 megapixels mostra, nós também não veremos. Mas ela ainda é muito pequena e à medida que ela vai crescendo e sendo definida no monitor de 5 megapixels, ela ainda está numa fase que é denominada, nós ainda estaremos na fase da detecção da lesão, que está na fase de detecção precoce, ou seja, está dentro daquilo que se preconiza como uma lesão para ser tratada, certo? Ela não cresceu muito. E no caso de usar um monitor comum, se ela não é visualizada nesse monitor que já tem um pixel maior, essa lesão já pode estar na fase que está fora da fase precoce. Ou seja, a gente não deve pensar que você precisa esperar a lesão crescer para que ela seja identificada para atender aos meus requisitos de visualização, concorda?
Excelente. Tem outra coisa, nós não podemos falar só em resolução espacial. Lesões não são caracterizadas só por microcalcificações, são caracterizadas por outras lesões que a variação é no contraste, correto? Principalmente as massas que forem pequenas e de baixo contraste em relação àquele fundo que já é bastante confuso. Então, o que que nós precisamos ter? Um monitor que nos forneça um processo de calibração que eu garanta que todas as lesões de baixo contraste sejam distintas em relação ao fundo e que uma coisa que é muito importante, que nos monitores diagnósticos, esses monitores que são mais caros, de alguns fabricantes, de apenas alguns fabricantes específicos no mundo, eles têm um software de calibração. E este software de calibração, ele usa um modelo desenvolvido por Peter Barton na década de 90. E esse modelo, ele faz com que todos os níveis de cinza que sejam mostrados, quando o médico gira o scroll, que esses níveis de cinza estejam dentro de um intervalo que o olho humano perceba. E isso é muito importante, você concorda? Porque você pode ter um monitor que vai mostrar milhares de níveis de cinza, mas quem é o fator limitador? É o olho humano. Pode ser que nós tenhamos muito mais níveis de cinza num monitor comum. Só que se ele não for mostrado dentro daquele intervalo que o olho humano percebe, eles aparecerão como aquele borrão cinza, como aquele borrão claro ou como aquele borrão preto. E isso é uma situação que muitos médicos comentam comigo. Eles dizem, quando eu vejo um exame num monitor que não é o diagnóstico, está faltando, parece-me que uma parte da anatomia, que ela aparece toda num único nível de cinza, mas eu sei que tem um órgão lá. E quando eu avalio esta mesma imagem num monitor diagnóstico, a lesão estava lá. Então, é por isso, esse intervalo que o olho humano consegue perceber. E é no detalhe, né, Rosângela? A gente que trabalha com mama, assim, a gente vê que é muito detalhe. Eu em casa eu tenho um monitor desses próprios para laudo de mamografia e do lado, que obviamente o investimento é altíssimo, né? Claro. Ainda está difícil de eu ter um segundo, que eu gostaria ainda Uhum. de ter. Mas do lado eu tenho outro monitor médico, mas que não é próprio para mamografia. E é visível, assim, se a gente arrasta a imagem para o outro lado, a gente é sutil, mas que quem trabalha com isso percebe a diferença, né? E que realmente fica impróprio. E a gente poderia fazer talvez até uma analogia, né, com os negatoscópios. Um negatoscópio para ver um raio-x de tórax, ele não vai ser o mesmo que eu preciso ter para ver uma mamografia. Então, a gente poderia fazer mais ou menos essa analogia, Rosângela? Sem dúvida, a sua analogia é excelente, porque é algo que as pessoas, né, que estão no mercado já há mais tempo e que são os médicos que estão no mercado há mais tempo, normalmente são os mais relutantes nessa transição, certo? Então, realmente, o negatoscópio é uma excelente analogia. Então, por que que nós precisamos de mais luz de fundo para a mamografia? Porque ela tem características únicas. E essa questão que você disse de ter os dois monitores e arrastar é muito interessante, porque você veja bem, na clínica, nós normalmente temos os monitores para RIS e monitores diagnósticos. O médico, se tem dúvida se ele vai conseguir ver essas lesões, ele pode arrastar para o monitor comum e fazer essa comparação. O que que eu estou perdendo? Mas tem que ser assim, não pode ser numa imagem fácil, não pode ser numa imagem sem lesões, tem que ser na imagem com lesão, para ele perceber o quanto que ele vai estar perdendo se não estiver com o monitor adequado. Perfeito. Bom, Rosângela, e agora sim, do ponto de vista bem prático, assim, né? Se você pudesse resumir em 3 ou 4 pontos mais importantes na escolha de um monitor, o que que o médico precisa ter de atenção nessa hora de escolher? Veja bem, então, o primeiro ponto importante é escolher um monitor de um fabricante
que está te vendendo monitores diagnósticos, certo? São poucos fabricantes no mundo, mas por que que são poucos? É porque é uma ferramenta cara, né? E alguns fabricantes se arriscaram a fabricar, mas desistiram, porque viram que manter esta ferramenta e com essa reticência do mercado em adotar, sai muito caro. Então, escolher primeiro os fabricantes de monitores diagnósticos. Segundo, quando você olhar no valor da luminância de fundo, esse é um fator importante. A luminância alta, ela nos diz que esse monitor vai durar muito tempo. Se você optar por um monitor diagnóstico cuja luminância for mais baixa, digamos assim, em torno de 450 candelas por metro quadrado, esse monitor vai durar pouco tempo. Por quê? Quando o fabricante coloca na especificação uma luminância alta, digamos em torno de 1.000 candelas por metro quadrado, isso não significa que você vai usar isso todo dia. Inclusive, nem consegue, porque o brilho é muito intenso. Mas existe a chamada luminância de calibração, que está em torno de 500 candelas por metro quadrado. E daí você vai ter as 500 restantes economizadas para uso ao longo dos anos. Então, se você for calibrando o seu monitor rotineiramente, conforme o fabricante recomenda, que é no mínimo 2 vezes por ano, o software automaticamente, à medida que o monitor vai envelhecendo, ele vai buscando essa luminância economizada. E se você ainda puder utilizar recursos de stand-by, você vai poder utilizar esse monitor, digamos, ele garante por 5 anos a garantia daquela luminância de 500 candelas, você vai conseguir usar por 10, 12 anos. Então, buscar um fabricante confiável, escolher os monitores com a mais alta luminância de fundo que o seu bolso puder pagar, e, em terceiro lugar, realizar as rotinas de calibração conforme recomendado pelo fabricante, porque aí você garante que você está utilizando o teu monitor sempre dentro dos requisitos ótimos e com a maior economia de luminância possível. Ótimo, excelentes dicas, todas anotadas aqui. Que vai ajudar com certeza os colegas a escolherem melhor seus monitores. E erros, Rosângela, quais são os erros mais comuns que você observa na prática quando se trata de monitores para mamografia? Bem, alguns erros que a gente percebe, primeira coisa, é a não calibração dos monitores. As pessoas compram e não há, às vezes, no serviço, alguém qualificado para fazer a avaliação desses monitores ou mesmo conversar no processo de calibração. Então, é importante que quando você comprar o seu monitor, você pergunte para o fabricante e os processos de calibração e o software de calibração. Então, você tem que garantir que o software esteja instalado e ele te demonstre como realizar essas calibrações. Se você tiver um setor de informática, por exemplo, o setor de informática pode te ajudar na instalação e rodar o software, mas o pessoal da informática não é o pessoal mais adequado para cuidar dos monitores que não são monitores. Eles são estações de laudo. Então, é importante que sejam avaliados por uma pessoa qualificada, que pode ser até o médico, a avaliação de alguns padrões de qualidade que já constam no software do fabricante, certo? Então, o médico vai fazer a avaliação desses padrões, é muito fácil obter, né, na internet hoje quais são os parâmetros que você precisa avaliar. Então, você vai olhar, o meu monitor está bom, o meu monitor não está bom. Se ele não está bom, o que eu estou perdendo nesse padrão? Então, você já vai ver se é uma questão de contraste, você já vai ver se é uma questão de resolução espacial. Então, é importante fazer a instalação desse monitor e garantir o processo de calibração. Como eu falei para você, tanto na hora de instalar, como no uso rotineiro.
porque esta calibração vai garantir para a gente que esse monitor está sendo usado da melhor forma e dentro daqueles maiores requisitos de economia de luminância. Ótimo, excelente. E imagino também que um erro comum que tu já mencionastes aqui e que a gente imagina é o uso do monitor inadequado, né, Rosângela? Exatamente. Monitores médicos não necessariamente são monitores adequados para olhar a mamografia. E aqui eu aprendi que a gente nem chama de monitor, são estações de trabalho. Gostei, estações de Ou laudo, certo? diagnóstica, é de laudo ou diagnósticas. Legal. É a melhor terminologia, porque senão a gente pensa, monitor é algo que eu posso comprar na internet de forma fácil, monitor é algo que a equipe de TI está qualificada para trabalhar, e isso não é verdade. Precisa ser um monitor específico para a mamografia e uma observação importante, Aline. Até pouco tempo atrás, os monitores de 3 megapixels eram autorizados, né, cientificamente, para serem utilizados para laudo de mamografia. Há artigos disponíveis e que a única desvantagem seria a necessidade de realizar mais um. Mas isso não acontece mais. Por quê? Porque os monitores autorizados eram os monitores de 3 megapixels monocromáticos, os grayscale, e eles não estão mais disponíveis no mercado. Agora, só temos monitores de 3 megapixels coloridos. E esses monitores de 3 megapixels coloridos ainda não têm um software que consiga manter a escala de cores num padrão de cinza que respeite a escala Dicom necessária para a mamografia. Então, eles perdem a calibração muito rapidamente. Eles não sustentam a calibração Dicom GSDF, que é aquela que mostra para a gente, né, mostra para o médico a escala de cinza no intervalo que o olho humano consegue identificar. Então, atualmente, nós só temos monitores de 5 megapixels que possam ser utilizados para a mamografia, certo? E estes monitores de 5 megapixels ou mais podem sim ser coloridos, porque o software consegue sustentar a calibração de forma adequada para a mamografia. Excelente. Seria minha próxima pergunta se precisaria ser sempre monocromático, mas já respondida. Uhum. E essa questão da calibração, Rosângela, eu estou entendendo que 2 vezes por ano, isso para todos os monitores ou isso varia conforme o fabricante? Todos os monitores. Na Tá. verdade, a recomendação é 4 vezes por ano, Ah, mas tá. no mínimo semestralmente. Perfeito. Existem alguns fabricantes que disponibilizam, Aline, uma possibilidade de você fazer o ajuste. Se eles têm o fotômetro interno, você seleciona quantas vezes ele é para ser calibrado por ano. Então, você está utilizando o monitor e ele faz isso de forma automática, mas ainda há fabricantes que você precisa acionar ela manualmente. Se você faz no mínimo 2 vezes por ano, você está com o monitor bem calibrado e dentro daqueles recursos de economia da luminância remanescente. Excelente. E, Rosângela, existe alguma exigência regulatória aqui no Brasil em relação a esse tema? Existe. Nós temos a instrução para mamografia, nós temos a instrução normativa 92 do Ministério da Saúde, que ela é uma instrução normativa que faz parte da resolução da diretoria colegiada 611. Então, lá ele define níveis de luminância, e ele diz ainda, quando a instrução normativa foi elaborada, foi colocado o valor de 350 candelas para a luminância máxima do monitor. Mas este valor está incorreto, porque quando nós avaliamos um monitor, o que é importante é a razão de luminância que nós temos que considerar. E temos que considerar, então, o valor da luminância mínima que ele fornece. E se nós considerarmos, então, 350 candelas como luminância máxima e a luminância mínima desse monitor estiver acima de 1, ele vai extrapolar os limites que as normas internacionais, que são mais completas, definem
como razão de luminância de 350 candelas por metro quadrado. Então, o que está definido no parecer da comissão de mamografia, que o monitor precisa ter uma luminância máxima de, no mínimo, 420 candelas por metro quadrado, ele está preconizando que, se a luminância mínima for de 1,2 candelas por metro quadrado, ele ainda vai estar dentro da razão de luminância de 350. Mas, como a nossa instrução normativa fala em luminância máxima de 350 candelas por metro quadrado, se você comprar um monitor com esta luminância máxima e a luminância mínima dele for superior a 1, já na aceitação o seu monitor não será aprovado. Então, por isso que é tão importante comprar este monitor com o maior valor de luminância possível, porque o valor da luminância mínima pode ser maior do que 1 e o seu monitor estar fora de conformidade. E outra coisa que a instrução, que a resolução 611 nos diz, é que devem ser cumpridos todos os requisitos de qualidade especificados pelos fabricantes dos equipamentos. E isso inclui monitores. Então, essa periodicidade da calibração 4 vezes por ano ou no mínimo semestralmente se encaixa no artigo da resolução 611, que define os períodos de calibração. Ótimo, super esclarecedor, Rosângela. Bom, agora sim, tentando embalar tudo isso, né? E eu sei o quanto esse assunto é complexo para começo de conversa, né? E a gente trouxe aqui em pouquíssimo tempo pontos extremamente importantes e eu tenho certeza que vai esclarecer muito a mente de todo mundo que está ouvindo. Eu, particularmente, adquiri o meu monitor faz acho que cerca de um ano e tive muitas dúvidas na hora de comprar, né? Então eu fico feliz que os colegas possam ter acesso a esse material na hora antes de tomar decisões, né? Que é uma decisão importante, é um investimento importante. Então, de forma muito resumida, se um radiologista fosse comprar um monitor hoje, qual que seria a sua recomendação prática, Rosângela? A minha recomendação prática é: tente escolher um monitor com a mais alta luminância, que forneça a calibração DICOM de forma automática, porque na instalação você já faz essa programação e ele vai sendo calibrado automaticamente. E sempre procure fazer as avaliações das imagens padrão para tentar identificar se o seu monitor está realmente fornecendo as imagens clínicas das quais você precisa para trabalhar. Por que que nós usamos os padrões, Aline? Porque a imagem clínica é muito complexa. Você pode ter dúvidas se é uma lesão ou se é um problema de calibração do seu monitor. Então, abrir os padrões, principalmente o padrão TG18QC, que quando a gente abrir, você já vai identificar o que é contraste e a resolução espacial. Para um radiologista é muito importante que ele faça essa avaliação e ele tenha certeza que a hora que ele fecha o padrão e ele abre a imagem clínica, ele vai estar avaliando uma imagem clínica que está sendo reproduzida da forma com que ela precisa estar sendo reproduzida. Então, ou se você não pode comprar um monitor com estas características de calibração automáticas, porque tem fabricantes que não fornecem de forma automática, mas são tão bons quanto, que a calibração seja realizada na periodicidade recomendada pelo fabricante. Porque não adianta você só adquirir um monitor com boas especificações, ele precisa ser mantido. E esta calibração do monitor, ela é exatamente igual à calibração do detetor do equipamento de mamografia. Então, tem lá uma rotina de calibração para evitar ruídos de fundo, para evitar artefatos. Se nós cumprimos a rotina de calibração para o mamógrafo, temos que cumprir também para o monitor, certo? Porque, na verdade, eles são as duas ferramentas mais importantes para o diagnóstico, que a terceira ferramenta importantíssima, que é o radiologista, vai disponibilizar.
correto? Não adianta todo um investimento num mamógrafo caro, não adianta todo o investimento na formação do radiologista se a interface principal está com problemas, que é o monitor. Excelente, Rosângela. No fim, aqui tudo acaba sendo sobre a qualidade do diagnóstico que a gente entrega para paciente, né? Exato. Rosângela, eu quero te agradecer muito, não só por essa conversa, mas por todo o trabalho que tu fazes, que é um trabalho maravilhoso. Você, toda a equipe, né, da Física Médica, nessa comissão. Enfim, a gente tem muito a agradecer. Você esclarece de forma assim, muito didática, né? Um assunto que para nós médicos é muito árduo, né? Falar de física médica para a gente é sempre muito difícil, mas de forma mágica tu trazes isso de um jeito que a gente consegue compreender. Então te agradeço muito mesmo por esse momento e por todo o trabalho maravilhoso aí que você exerce em nome de toda a comissão. Imagina, Aline, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer, porque é muito importante, né, que para nós que temos o acesso à divulgação, possamos, né? E claro, agradeço imensamente a sua iniciativa de insistir que gravássemos este vídeo, porque vai, né, ser muito mais simples só abrir o vídeo e dar aquela escutadinha. Ah, só quero essa pergunta. Não tem que ler um texto todo, né? Então, traduzir a física médica para o cotidiano é a nossa obrigação. Para quê? Para que ela se torne palatável e, claro, né, que também seja agradável de ouvir que você está no caminho certo para um diagnóstico preciso. E sempre, nós todos somos pacientes, né? O que nós queremos é isso. Então, a nossa função aqui, como comissão, como física médica, é sempre tentar trazer o que é de melhor para o radiologista e para o paciente. Excelente. Obrigada, Rosângela.